Nossa equipe conversou com o porta-voz da Agência da ONU para Refugiados. A situação no Afeganistão atualmente é um tanto quanto incerta, pode-se dizer imprevisível e também que requer uma série de cuidados relacionados à proteção da sua própria população, sejam afegãs ou afegãos, crianças, jovens, idosos ou mesmo a população adulta. Há de se notar que o futuro dessa população permanece com uma ampla incerteza. Um ponto importante a se destacar é que nós estamos falando de basicamente dois cenários, né, que atuam de forma conjunta. Um cenário do qual há pessoas que já estão deslocadas internas, como a gente chama, né, que são aquelas que tiveram que deixar os seus locais de origem. Só nesse ano a gente está falando de 500 mil de pessoas, né, desde o início de 2021, e essas pessoas requerem de fato uma proteção específica, um olhar atencioso para suas necessidades e fazer com que também, de alguma forma, todos os seus direitos possam estar garantidos dentro da perspectiva deste próprio Estado, né, olhando para dentro do Afeganistão. Uma outra perspectiva, efetivamente, se dá no contexto das pessoas que buscam a proteção internacional, condição de se tornarem refugiados reconhecidos e que almejam deixar o país por conta dessa situação. Se os deslocados internos majoritariamente são compostos por mulheres e crianças, em torno de 80% da população, né, desse universo de 500 mil de pessoas que eu havia citado antes, já são aproximadamente também em torno de 3 milhões de pessoas que vivem já fora do Afeganistão como refugiados reconhecidos por esses outros tantos estados. Então, um papel fundamental do Acnur, a gente assegura, nós continuamos atuando no território afegão, em torno de 200 profissionais do Acnur e de 900 outros profissionais de organizações parceiras do Acnur que seguem atuando no país, provendo assistência emergencial, que se traduz em kits de higiene, kits de saúde e também, por um outro lado, nossas atividades de aprimoramento das condições dessas pessoas continuam. A gente continua fornecendo educação e meios de novos conhecimentos, aperfeiçoamento profissional aos afegãos e afegãs que residem no país. Lógico que houve uma queda em relação a essas ações implementadas, mas é importante se frisar que, de alguma forma, a nossa assistência continua atuante e da forma condizente com as necessidades dessa população local. Há de se dizer também que o Acnur provê auxílio financeiro para essas pessoas, isso faz com que de alguma forma haja meios viáveis dos quais elas não precisem acessar os mercados externos, né, saírem para as ruas, enfim. Então, essa é uma vertente de proteção muito efetiva que está acontecendo nesse momento. E da mesma forma também, a gente solicita, né, enquanto Agência da ONU para Refugiados, que os países vizinhos possam não apenas estarem com suas fronteiras abertas, devidamente abertas a esse potencial fluxo que pode vir a incrementar nos próximos dias, até porque hoje os meios viáveis desse deslocamento não são possíveis por conta da insegurança existente no país como um todo. E, por outro lado, também é importante que os países possam adotar medidas de fazer com que o processo de reconhecimento dessa população enquanto refugiados seja facilitado e também estejam preparados para bem acolher o potencial dos afegãos e afegãs na chegada aos países de acolhida. Pois é, muito difícil. Rezemos, como tem pedido o Papa Francisco, pelo Afeganistão.